Rapaziadinha, como é que vocês estão? Eu sei que vocês não conseguem me ver, mas é um vídeo aqui pro canal do YouTube, então eu tô fazendo tipo esse vídeo. Amanhã eu vou gravar no aniversário do meu amigo. E aí tem muita coisa boa, só que eu vou ter que cortar umas partes, mas aí tudo bem. Bom, eu já vou avisar que eu faço futebol e jiu-jitsu. Só isso. Podem ver na televisão, meu nome é Bernardo, o B é maiúsculo, é tudo minúsculo. Se vocês quiserem ver na televisão, só vocês verem. Mano, eu gravo futebol, amo futebol, minha coisa é futebol. Adoro futebol. Outra coisa não me leva a futebol. Eu amo futebol, então espero que vocês gostem do conteúdo. Tipo, espero que vocês gostem mesmo. Então eu vou fazendo isso agora. Valeu, falou. E nunca esqueça que Jesus sempre te ama e eu também. E é nóis!